prosseguindo no estudo do livro de Atos dos Apóstolos, estamos no momento da introdução, na página 8, o capítulo 4, para quem foi escrito. Bom, naquele período do Novo Testamento, você até escrever um livro, o tempo que você levava para escrever um livro era algo longo. As pessoas, a maioria dos cristãos eram simples, pobres, né? Às vezes missionários como Lucas, e às vezes até uma maneira deles sobreviverem era exatamente fazendo algum trabalho de escrita. Bom, então tudo indica que Lucas ele foi financiado nas suas viagens, alguém que ajudava o apóstolo Paulo, ou para ajudar, falou assim, olha, eu vou dar uma oferta e você escreve a história de Jesus para mim. Então Teófilo seria alguém que aceitou Jesus como Salvador, uma pessoa que era uma autoridade, então ele contrata Lucas, né, dá uma oferta para ele poder escrever sobre a vida de Jesus. Lembrando que nós estamos falando nesse período, os escritos que as pessoas tinham sobre Jesus eram poucos, né? Lucas foi o terceiro evangelho a ser escrito. Então, as pessoas que aceitavam Jesus, que recebiam essa fé, eles precisavam então de algum livro. Mas principalmente era o trabalho para escrever uma obra dessa. Então, normalmente era contratada por pessoas que tinham uma condição financeira boa. Isso era comum no mundo antigo em diversas áreas, né? Bom, então o comentário diz, foi escrito para Teófilo, segundo a tradição, um cristão influente nas igrejas da Grécia. O nome Teófilo vem do grego theos e philos e significa amigo de Deus. Ou então seria um cristão influente. Alguns falam até que ele seria, né, ligado às autoridades romanas, um representante de Roma naquela região, algum governador, porque o termo é usado assim em alguns momentos, que ele chama Teófilo aqui de excelentíssimo. Nós veremos isso, o título que eles dão. Mas aqui, só falando, então esse Teófilo provavelmente foi essa pessoa que contratou Lucas para ele poder escrever, para que eles tivessem mais documentos sobre a vida de Jesus. Bom, o período que foi escrito entre 61 e 65 depois de Cristo. Acreditamos que foi escrito em grande parte durante as viagens que Lucas fez com Paulo. Eu falei com vocês até sobre as fontes que Lucas teria conseguido as suas informações, porque Lucas ele não era um dos discípulos originais de Jesus. Pelo que nós percebemos, ele se converte, ele entra na história durante as viagens missionárias de Paulo. Então ele dependia de coletar essas informações. E durante essas viagens e visitas a Jerusalém, e visita a apóstolos, encontro com os apóstolos em Antioquia, como ocorreu em alguns momentos, certamente o mais comum era o quê? Eram os apóstolos contarem histórias sobre a vida de Jesus. E assim é que Lucas foi então coletando informação para fazer o evangelho e também o começo do livro de Atos, já que no começo do livro de Atos, como eu disse, Lucas ele não estava. Bom, a data eu coloquei aí 61, 65 depois de Cristo, porque foi nessa época, entre 64 e 66, que acredita-se que Paulo e Pedro teriam sido mortos em Roma. Claro, nós não temos essa data com precisão, todas essas datas são aproximadas, okay? Mas nós sabemos que em 64 Nero começou aquela perseguição louca contra os cristãos, dizendo que os cristãos tinham colocado fogo em Roma, que eram pessoas perigosas, apesar que pela história as autoridades de Roma, Senado, todo mundo sabia que aquilo era coisa de Nero, mas o povo acreditou também, Nero levou aquilo à frente, e o imperador era o imperador, né? Mas é nesse período que se encerra o livro de Atos. Como eu disse para vocês semana passada, e vamos lembrar, o livro de Atos ele começa com a igreja sendo perseguida pelos judeus, porque os judeus eles não aceitavam
o cristianismo, porque eles viam o cristianismo como uma corrupção da lei de Moisés. E assim ela deveria ser encerrada, deveria ser perseguida mesmo. Então, ainda que eles fizessem isso de maneira ilegal, já que o Império Romano não autorizava eles a fazerem isso, mas eles estavam matando. Ok?